Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor,
Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro.
Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza,
refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza.
As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza.
As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza.
As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza.
As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza.
As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza.
As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza.
As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza.
As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir, e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza.
As tempestades da vida podem rugir e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém. Mesmo quando o mundo treme ao redor, Deus permanece como abrigo seguro. Ele é fortaleza, refúgio em tempos de medo e incerteza. As tempestades da vida podem rugir e as montanhas podem se mover. Mas aqueles que confiam no Senhor encontram paz que o mundo não pode tirar. O Salmo lembra que não há necessidade de temer, pois Deus está presente a cada passo, sustentando em cada desafio. Ele acalma a tempestade, traz serenidade aos corações e fortalece a fé. Devem ficar tranquilos e saber que Deus é soberano. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. Este é o convite do Salmo 46. Descansar em Deus, encontrar segurança em sua presença e viver com coragem, sabendo que Ele é a rocha eterna de todos os que nele confiam. Amém.